tenho certeza que você, em algum momento, você mergulha em teologia também. Eu percebo que é Eu uma li a coisa que você Bíblia já gosta. várias Isso. vezes. Também Aham. pode falar. Mas hoje hoje existem cientistas que descobrem cada vez mais documentos históricos daquela mesma época, das mesmas épocas que a Bíblia foi feita em várias épocas, né? É uma Sim. coletânea de livros. Por exemplo, não sei se você sabe, mas foi descoberto o livro de Judas, né? No qual ele fala. Tomé, Isso, Pedro, Maria Madalena, os evangelhos apócrifos, né? isso. Mas o de Judas especificamente, Judas relata nesse livro que Jesus pediu para que Pedro o traísse, para que Judas o traísse. Eu li. Isso. Como é que você vê? Isso não abala a sua fé? Ou você não vê que a Bíblia seja tão necessariamente tenha que ter sido levada ao pé da letra? Como é que funciona isso para ti? É essa busca pelo conhecimento que ela é muito interessante. Quando Judas relata nesse evangelho, ele diz assim, que Jesus disse para ele que a missão dele era a maior de Isso, todas. exatamente. A tua missão tipo é a assim, maior de todas. só posso Mas confiar em ti, né? eu vou ser odiado por toda a eternidade. Eu vou ser odiado, eu vou ser o cara que te traiu. Mas você é o cara escolhido, porque você me compreende. Uhum. E você precisa me entregar. Quer dizer, está no Evangelho de Judas. Isso. Há uma teoria de que Judas nem existiu. De que foi uma construção de uma narrativa a partir dos cristãos já de Roma. Então, Judas simbolizava, nesse caso, os cristãos de Roma, é isso? Não. Os cristãos de Roma, eles, já desde o princípio, se estabeleceu o antissemitismo. Né? O antissemitismo, o ódio aos judeus. Os judeus, ao longo da história, sempre foi um povo muito odiado. Né? Muito odiado. Então, ali a gente vê que, para os cristãos, a impressão que dá é de que o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala, por exemplo, que é cidadão romano, que ele tinha o título de cidadão romano, era judeu, criado aos pés do profeta de Gamaliel, né, no Sinédrio lá, criado aos pés de Gamaliel, mas há aquela ideia de que Pilatos lavou as mãos e de que a culpa pela morte de Cristo é dos judeus, dos sacerdotes no templo. Então, construiu-se a ideia de que alguém teria que ter entregue Jesus e que Judas seria ligado a um movimento político e que os sacerdotes no templo disseram, olha, a gente pode levantar aqui uma grande revolução contra os romanos que nos oprimem. A partir do momento em que você entrega a ele, a gente cria um fato político e o povo vai se levantar do nosso lado e nós vamos derrotar os romanos e expulsar aqui da região da Judéia. Né? Havia uma discussão política nesse sentido, inclusive pelos zelotes ou zelotas, que eram um partido político, né, que havia também outros ali dentro, era muito dividido a Israel daquele tempo. Né? Então a gente vê que nesse evangelho, Judas coloca essa questão de que a missão dele seria muito difícil, agora também ninguém sabe se é verdade. É isso que eu quero saber de você. Dadas a tantas possibilidades, e todas as possibilidades, e muitas, todas não, mas muitas possibilidades críveis, inclusive às vezes possibilidades conflitantes, mas que pode ser, a outra também que é contrária também pode ser. Como você, como cristão, lida com isso na questão de acreditar na Bíblia? Ou você não acha que acreditar na Bíblia é fundamental? Porque eu já vi pessoas que são cristãs também, que são cristãs porque acreditam em Cristo, mas que elas falam assim, olha, aquilo que está na Bíblia é um relato a partir do ponto de vista de alguém que pode ter um exagero, pode não ser exagero, mas que o importante é que Jesus para mim existiu e que ele deixou umas lições legais aí. A questão da interpretação literal da Bíblia, ela é muito questionada. Há cristãos que são fundamentalistas, eu estou falando fundamentalismo não em relação à sociedade, eu estou falando em relação à sua fé. Sim. E à interpretação literal. A pessoa acredita que Adão e Eva existiu e que Deus fez dessa forma e que o jardim... Que foi um Adão, foi uma Eva foi uma Eva um e tal. Então, há cristãos que interpretam dessa maneira. Há outros que veem a mão de Deus se movendo na história da Bíblia ou nas histórias que a Bíblia narra e que ali há fatos, por exemplo, que o importante não é exatamente a interpretação literal, mas o que está por
trás né? da A história, essência, né? o espírito da história, o espírito da lei, o espírito da lei mosaica, a intenção da lei, o objetivo que a narrativa traz para uma construção ou um contato maior com o divino, né? Então, eu vejo dessa forma, que há fatos que são literais e há fatos que não, que há necessidade de uma interpretação do contexto. Por que é que foi feito assim? Por que é que escreveu assim? Quem dominava? Porque a história sempre é escrita a partir do dominador, Exatamente. né? E não do dominado. Exatamente.